Essa mulher encontrou uma lâmpada mágica, mas o que ela não sabia é que sairia o Moreno Canela Fina para realizar todos os seus desejos, pois esse é o filme Era Uma Vez um Gênio de 2022, e eu sou a F, o esquecido na fossa. Então vamos recapitular. Essa é a Litéia, uma mulher que gostava de ficar sozinha, e seu sonho era ler histórias porque era a única forma que ela conseguia se comunicar com as pessoas e entender seu verdadeiro sentimento. E 2 vezes por ano ela viaja para outros países para falar sobre o trabalho, porque ela é formada como narradora de histórias. E chegando na Turquia, um homem muito louco aparece e diz pra ela ir embora porque ela poderia encontrar coisas esquisitas. E do nada o cara desaparece e ela não entende. E no carro pro hotel, ela descreve a pessoa que encontrou e seus amigos começam a zoar porque poderia ser um gênio. Mas ela é muito cética em relação a essas coisas porque ela sabe que antigamente, como as pessoas não sabiam explicar algo, elas falavam que era algo mágico. Quando ela chega no hotel, ela consegue descansar e ainda conseguiu o quarto da escritora Agatha Christie, então era uma honra. E dali, eles vão para um seminário onde eles começam a apresentar para os maiores historiadores do mundo sobre como funciona a história e qual o impacto na sociedade e através dessas histórias e mitologias que o mundo foi construído, como as histórias em quadrinhos e as doenças que foram curadas que antigamente era maldição. E a Litéia começa a enxergar um cara muito louco no meio da plateia, mas ela acha que é apenas sua imaginação. E ela diz que o que importa é a ciência, e essas coisas do passado são apenas metáforas. E o cara fica bolado e vai pra cima dela. Que porra é essa, marreco? Quando ela percebe, ela acabou desmaiando, e seu amigo pergunta se ela estava bem, mas ela diz que deve ser por causa do avião, e agora ela quer dar uma volta pela cidade. E galera, essa é uma ótima forma de terminar uma palestra rápido, é só fingir o desmaio, porque é mais atração do que escutar alguém falando sobre história antiga. A Litéia chega em uma loja de peças antigas e encontra um vaso de vidro dentro de uma caixa, e algo chamou sua atenção, e o vendedor diz que esses vasos são muito antigos e são feitos pelos sopradores de vidro, mas provavelmente aquela era uma cópia barata. Então, por ela ser turista, ela pagaria barato e pagaria apenas $120. Eita porra. Porque nós sabemos que para turista é o dobro do triplo. Ainda bem que ela não pediu água. E agora que o mistério vai começar, porque ela chega no hotel e usa sua escova elétrica para limpar a garrafa, e ela acaba se abrindo e sai um pé gigante. E quando ela vai ver, tem algo gigante que apareceu, mas ela quer acreditar que é sua imaginação. Mas quando ela olha, era um grande moreno tatuado com cara de bandido, e ela começa a testar vários idiomas e ele conheceu o grego. O Canela Fina diz que era um djinn, um tipo de gênio, e ela tem direito a 3 desejos, e ele começa a mexer nos livros e computadores para entender o idioma dela. E em poucos segundos ele já estava se comunicando normalmente, e ela diz que não sabe o que escolher, então ele pede para ela contar a história dela para saber os desejos do seu coração. E ela começa a dizer que sempre foi uma jovem excluída porque preferia ler livros do que ficar no meio das raparigas conversando sobre garotos. E a campainha toca e era o servente trazendo café da manhã, e o cara começa a puxar saco dela para conseguir uma gorjeta boa, mas ela só estava com medo dele acabar enxergando o moreno no quarto dela. Mas quando ela volta, ele ficou do tamanho normal para não chamar atenção, porque agora ele foi de um gigante de 5 metros para um moreno de 2,5 metros com orelhas pontudas. Então acho que agora não tem mais como chamar atenção. Ele traz um café especial que era servido aos maiores reis, e era a melhor comida que ela já viu na vida. E ela pede para ele contar a história da vida dele, para ela poder ter alguma inspiração nos seus 3 desejos, porque hoje ela se sentia realizada. E é aqui que começa a humilhação, galera, porque ele diz que servia a rainha de Sabá, que era a mulher mais linda que já existiu, mas ela só usava como trabalhador, mas ele sempre mostrou seu amor por ela. Ui, gado demais! Mas aí que vimos como a vida funciona, porque o rei Salomão, que era o moreno mais sábio, chegou e ofereceu uma música especial em troca do seu amor, mas ela não entregaria tão fácil assim, e deu 3 tarefas impossíveis, e uma era pegar um fio vermelho no palácio de 1000 quartos, a segunda é saber o nome da mãe dela, e o terceiro é falar o que toda mulher deseja. E o gênio achou que não seria possível, mas a sabedoria de Salomão é de outro nível, e aí ele conseguiu realizar tudo em apenas uma semana, e nisso ele
ele conseguiu realizar algo que nenhum humano conseguiria, pois Sabá era a mistura de um humano com Jin, o que era muito raro, e Salomão aproveitou esse momento para aprisioná-lo na garrafa com uma magia poderosa, e ele foi jogado no Mar Vermelho. Por causa disso, ele ficou naquela garrafa por 2000 anos, pensando no que faria da vida, e como os gênios não dormem, aquilo foi uma tortura para ele, mas ele ainda tinha esperança de se encontrar com Sabá, e Alitéia diz que não sabe o que pedir porque não entende bem os sentimentos, pois uma vez ela se casou quando jovem e estava muito feliz, mas encontrou seu marido saindo com uma de suas alunas, então desde então ela se fechou mais ainda, e ela diz que não queria fazer nenhum desejo, e do nada ele cresce e fica nervoso, porque para ele ser livre e voltar para casa, ele precisava realizar os 3 desejos, e ela pede para ele contar o porquê disso. O gênio, que hoje eu vou chamar de Washington, diz que depois de 2000 anos na lâmpada foi encontrado por alguns pescadores, e sua lâmpada foi colocada para levantar o muro do palácio do rei dos otomanos, mas o destino não brinca em serviço, e uma jovem que estava apaixonada pelo príncipe sobe para ver e acaba caindo e descobre aquela lâmpada, e no seu primeiro pedido ela diz que queria ser vista pelo príncipe, e nisso ela só precisava realizar mais 2 desejos e ele seria livre da lâmpada, e para não dar ruim ela escondeu a lâmpada no chão do banheiro. Washington diz que a humanidade sempre foi igual em todos os tempos, e a jovem conseguiu o que queria, mas o pai do príncipe, que era um grande guerreiro, conseguiu uma mulher mais nova que ficava mexendo com a cabeça dele, falando que o filho queria destroná-lo, mas era tudo uma mentira, e a jovem deseja o seu segundo pedido, que era ficar grávida do príncipe, para realmente fazer parte da família real, carregando um descendente, mas o Washington sabia o que estava rolando e diz que não era uma boa ideia, e uma certa noite o príncipe foi falar com o pai, e na ganância e no medo, ele deu uma falecida no filho, e Washington diz que a jovem deveria usar seu último desejo para fugir, mas ela não acredita, e acaba sendo pega e jogada no mar, e agora era tarde demais, então mais uma vez ele voltou a ficar preso na lâmpada. E galera, até o fim desse filme você vai ver como não ser azarado, e torce pro destino não olhar diferente pra você, porque senão a humilhação vai cantar. E por desencargo de consciência, deixa o like e se inscreve, porque ainda temos mais histórias. Agora vamos continuar. Se passam mais de 200 anos na lâmpada, e nesse tempo ele tentou chamar a atenção de várias pessoas, mas ele só conseguiu de um jovem, e ele chegou naquele banheiro escondido, mas ele não tinha forças para levantar a pedra, então se passam mais alguns anos. O problema é que agora o jovem Godan cresceu e se tornou um guerreiro monstruoso, e seria perigoso se ele encontrar a lâmpada, pois ele estava disposto a acabar com qualquer pessoa que estivesse na frente dele para garantir o poder. Sua mãe, vendo isso, garantiu que ele ficasse bêbado a maior parte do dia e colocou vários contadores de histórias para o distrair, mas aqueles que não fossem bons eram falecidos. E galera, é por isso que vocês precisam deixar o like, porque senão eu estou ferrado. E depois de muito tempo, eles encontraram um contador que conseguiu chamar a atenção dele e eles viraram melhores amigos. Mas quando ele faleceu, Godan ficou tão triste que lembrou da lâmpada, mas agora ele não tinha forças para chegar no lugar e acabou falecendo. Então mais uma vez sua esperança de ser liberto foi embora. Alitéia começa a sentir pena do Canela Fina, mas ele diz que aquilo estava planejado pelo destino, pois seu irmão mais novo, que era meio lerdo e não queria ser rei, nomeou uma influencer muito famosa para ser a governadora do país. E deixo no ar para vocês. E um certo dia, ela reativou aquele banheiro abandonado e ela escorregou justamente em cima da pedra onde estava a lâmpada. O problema é que o Washington estava desesperado para ser liberto e ela, com medo, desejou que ele voltasse para a garrafa no fundo do mar. Então, mais uma vez, suas esperanças foram embora. E o Washington diz que é por isso que ele precisava ser liberto, porque já estava esperando há mais de 3000 anos. E Alitéia diz que era uma pressão muito grande e desejaria nunca ter o conhecido. E ele começa a surtar porque tinha mais uma história não contada, porque na vida ele só se apaixonou por 2 mulheres. Agora ele quer contar como parou naquela garrafa de vidro. E ele diz que há 200 anos, uma jovem chamada Zephyr foi comprada por um velho rico que tinha 2 esposas. E ela era muito inteligente, mas naquela época as mulheres não tinham voz, e seu trabalho era satisfazer seu marido. E um dia ele deu aquela lâmpada para ela de presente, e no seu primeiro desejo ela pediu para ter a habilidade do conhecimento do mundo. E o Washington começou a ensinar tudo o que ela sabe, e ela provavelmente sabia mais que Da Vinci e Albert Einstein, mas ela não poderia falar nada ou seria colocada na fogueira. E ele ensinou uma magia
dia onde ela poderia esconder seus livros dentro de garrafas de vidro para não ser pega estudando. Os anos foram se passando e agora ela estava grávida, mas não era do velho, mas sim do Washington, que com a humilhação da vida conseguiu virar o moreno tatuado com cara de bandido. E agora ele não queria que ela saísse de casa, mas na raiva ela desejou que nunca o tivesse conhecido. E desde então ele ficou aprisionado naquela garrafa sem ser lembrado. E agora a Alitéia sabe o que desejar, e ela pede para ser amada por ele, igual ele amou essas duas mulheres da história. E aqui vemos que vai dar ruim, porque ele a levanta como se fosse um boneco, e no dia seguinte ela acorda desnorteada, porque à noite rolou muita loucuragem. Ela decide voltar para a Inglaterra e no aeroporto ela carrega um saleiro e o Washington estava dentro. E ninguém entende porque ela andava com aquilo, e na cidade grande ele começa a se sentir mal porque ele consegue escutar tudo o que estava acontecendo e todas as transmissões de rádio. E suas vizinhas velhas aparecem e começam a zoar falando que ela era estranha e não falava com ninguém. E ela fica com raiva, e até eu fiquei com raiva, porque em todo lugar tem essas velhas fofoqueiras. Os dias vão se passando e eles estão vivendo em harmonia, e a Alitéia estava todo feliz com seu moreno tatuado exclusivo, mas um certo dia ela chega em casa e percebe uma poeira mágica pela casa, e o encontra desmanchando dentro do porão porque era muita pressão viver na cidade grande, e ele gastava muita energia para se concentrar e não surtar com todas as transmissões do país. Então ela faz seu último desejo, que era que ele fosse liberto, e agora ele poderia voltar para o mundo dos gênios, mas ele se sente mal porque seu primeiro desejo foi que eles se apaixonassem e vivessem juntos. Se passam 3 anos e agora a Alitéia é uma mulher diferente e começa a contar a história de quando conheceu um gênio diferenciado, mas essa história não terminou triste, porque algumas vezes por ano ele voltava para os dois se reencontrarem. E do nada ele vem andando no meio do parque e os dois saem andando de mão dadas felizes para sempre. Ou não, porque se fosse aqui no Brasil pelo tamanho do cara, ele seria parado pela polícia, ou porque ela poderia ser sequestrada, ou porque depois dele viveria de cadeiras de rodas. Depois do Negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. E esse foi o filme Era Uma Vez um Gênio. E quero ver se você é um gênio mesmo, então deixa o like e deixa um comentário aí. E estudos dizem que apenas 2% da população conseguem fazer isso ao mesmo tempo. Agora eu vou nessa porque tenho 3 desejos para realizar: lavar o banheiro, lavar a louça e pagar os boletos. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know